Olá, tudo bom? Como é que você tá? Vamos falar um pouquinho sobre entrevistas? Gente, eu quero compartilhar com vocês hoje uma experiência e eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. Meu Deus, porque assim, eu já trabalhei na área de vendas, então eu já falei isso aqui no canal e a minha experiência com venda, ela já vem há muito tempo, então eu trabalhei mais de 10 anos com a área de vendas, né? Só que, enfim, vamos lá. E aí, aconteceu que eu saí, porque com esse cansaço todo, essa rotina tão exaustiva, eu acabei tendo uma síndrome do pânico. Eu tive um burnout, que eu tive que passar por uma terapia durante algum tempo, porque isso me impactou muito, mexeu com toda a minha estrutura. Se alguém ver a minha foto, como eu fiquei nessa época, vai pensar que eu era uma usuária de alguma coisa. E eu nunca mexi com essas coisas, minha gente. Era muito, assim, me senti totalmente estranha, né? Mas enfim, né? Passou, graças a Deus. Eu pensei que passou, né? Aí, o que foi que aconteceu? Acabou que entrava naquela rotina, né? Escala 6 por 1, tudo bem, né? Enfim. Tive essa crise de pânico, eu estava indo trabalhar, eu parei no meio do caminho, eu comecei a chorar, eu não conseguia me mover, porque a crise de pânico ela é uma coisa muito surreal, o cérebro parece que eu não, é muito estranho, só quem já viveu vai entender de fato o que é a sensação da crise de pânico, né? Então eu parei no meio do caminho, eu não conseguia me mexer nem para trás nem para frente, e aí eu liguei para uma amiga, comecei a contar para ela o que estava acontecendo e eu não queria ir trabalhar, mas tinha aquela sensação de que eu tinha que ir, que eu era obrigada, eu me sentia obrigada a ir. E foi muito ruim porque isso foi uma das piores fases da minha vida. Eu vivia quase todos os dias doente, gripada, então eu tenho rinite, sinusite, nessa época atacou até demais. E eu tenho uma coisa comigo que eu durmo mal, então meu corpo, a minha temperatura eleva e eu já fico com febre. Toda a vida sempre foi assim, né? E então assim, eu volta e meia eu sempre vivia tendo febre, esporadicamente. E aí eu comecei com o marketing digital como uma fonte aleatória para poder sair desse emprego. Só que a crise foi tão grande que eu tive que eu estava tendo uma crise de ansiedade e que aqueles eram sintomas comuns, que era a característica de uma síndrome de burnout, de que eu estava tendo e que eu tinha que cuidar. E foi muito difícil para mim porque nessa época eu comecei a ter outros problemas na minha vida pessoal que me impactaram muito e me desestabilizaram de uma forma assim que eu passei muito tempo tentando me encontrar e buscar sentido para as coisas que estavam acontecendo. E aí passou, fiz terapia, graças a Deus, deu tudo certo, tô super bem, tô maravilhosa, tô aqui e consegui superar o burnout. Depois que eu passei essa fase do burnout, aí veio a fase dos dilemas pessoais, né? Tentar resolver esses dilemas e aos poucos eu fui resolvendo esses dilemas à medida que acabou que eu acabei ficando um pouco mais de reclusa porque eu comecei a ser um pouco mais seletiva comigo e com tudo aquilo que eu queria. Cursos que eu tinha feito, né, de análise comportamental e comecei a aplicar isso em mim. E aí eu superei esse burnout, superei todos os impactos que veio com ele. E aí passei essa fase do marketing digital, fazendo design, fazendo produção de conteúdo, fazendo edição de vídeos e tudo isso. E aí eu comecei a fazer esse serviço, só que era meio que 2 passos para frente e 3 para trás. Porque assim, tinha uma época que eu tinha muito cliente e tinha uma época que eu não tinha nada. E assim, era sempre uns valores mais baixos. Valor de 250, 300, 500, 600, 700, dependendo do cliente ali. E aí, para poder pegar cliente, para mim poder desenvolver. Só que assim, marketing digital é muito complexo para você trabalhar, porque assim, você tem que trabalhar com foto, você tem que trabalhar com gravação, então
chegou um momento que eu não estava aguentando mais. Começou a ficar exaustivo e cansativo. E hoje eu entendo porque também eu não gostava daquela parte. Eu gosto da parte de criar conteúdo. Criar conteúdo eu amo. A parte de SEO, a parte de tráfego, eu adoro essa parte. Porém, essa parte de ter que editar vídeo, até porque a minha fotossensibilidade, ela não me permite muito. Mas as minhas edições de vídeos, elas são boas sim. Edição de foto, eu entrego de acordo com aquilo que o cliente paga. E às vezes tem pessoas que queriam um serviço de alta qualidade e eu não tinha como entregar, porque assim, só o software que eu usava para edição de vídeo cobrava 250 por mês, era mais ou menos o que a pessoa estava me pagando. Então é um pouco complicado às vezes, e aí eu tenho até um projeto desenvolvendo isso para que os profissionais eles saibam qual é o custo que ele tem de verdade, para ele no final das contas não acabar trabalhando para os outros, né, pagando para trabalhar, né. E aí, para resumir a história, eu acabei desistindo do marketing digital, vi que isso não é para mim. Ainda trabalho com a parte de marketing digital dentro do tráfego, SEO e conteúdo. Agora são para pessoas bem restritas e limitadas, e de vez em quando algumas pessoas me procuram para assessoria. Aí essa parte de assessoria eu ainda faço. A produção de conteúdo eu faço mais desenvolvimento de materiais, roteiros, ali é uma assessoria mesmo, de estratégia de campanha, de desenvolvimento de site, de gerenciar produto, de gerenciar tudo. Então, assim, é bem completo esse serviço que eu faço, mas é para pessoas específicas, que elas querem realmente uma parte de gestão. E não só o serviço ali de edição de vídeo e tal. E aí, eu comecei a fazer sites. E tá, né? Aí eu peguei, após tudo isso, fui começar a programação. E aí eu passei para uma área que eu não queria, eu me candidatei errado nessa área. E aí foi muito engraçado porque eu não entendi porque eles me chamaram para a vaga, e a vaga que eu tinha requisitos não me aceitaram. Eu não entendi muito bem porquê, né? Mas são coisas da vida. E aí que você entende qual é também o seu caminho, né? O seu caminho natural. Porque tem coisas na vida que quando elas começam a acontecer naturalmente, você também tem que observar isso. E aí essa área que eu não tinha conhecido, que eu tinha os requisitos, mas eu nem sabia que existia. Eles me chamaram para entrevista, né? Eu fiz as primeiras etapas, fiz o teste de inglês, passei no teste de inglês. E olha que em inglês eu só tenho leitura. Mas a minha leitura ela é muito boa, apesar de eu não treinar a fluência do inglês. E agora eu tô focando bastante nisso também. E eu passei para os testes, passei no teste lógico, passei no teste de lógico de raciocínio, né? Passei na entrevista de seleção ali, que era de grupo, né? Passei nessa fase também. E aí a gente vai para uma próxima fase, que é a entrevista com local, né? Que aí tinha que fazer uma prova ali, fazer o código. E nessa época, gente, eu tava estudando Python. E estudei muito lógica de programação antes de ir fazer a entrevista. Então, assim, estudei muito lógica de programação para me sentir preparada. E eu não pensei que podia acontecer o pior dos piores, mas enfim, né? Eu fui pra entrevista, cheguei lá toda nervosa, até me confundi no horário, cheguei lá de manhã, aí lá vai eu, pego o mototáxi, volta pra casa, prepara as coisas e volta correndo de novo pra lá. E aí a sorte que a minha filha, ela ficou com a avó, e aí a avó sempre me dá um apoio com ela em relação a isso. E aí aconteceu que na hora da prova, eu voltei à tarde, né, pra poder fazer a prova. E a pessoa explicou ali como é que a empresa funcionava, como é que era a questão do que a gente ia fazer. E eu até falei, eu caí aqui de paraquedas, que eu não tinha noção da vaga, eu não conhecia essa área de desenvolvimento de programação, né? Mas aí a pessoa até me perguntou, mas você sabe que é pra codificar, né? Pra fazer código. Eu disse, sim, isso aí não tem problema. E aí a pessoa falou assim, pois é, então tá certo, vamos lá, a gente vai fazer um teste, mas não se preocupe, é simples. Aí foi eu, outro rapaz e tinha uma outra menina. Acabou que a menina não foi na hora e ficou só eu e o menino. E aí
Assim, super adorei o ambiente da empresa, assim, adorei. A pessoa que nos recebeu foi super receptiva, muito, muito educado, por sinal, ele, assim, gostei do ambiente. Só que, na hora de fazer a prova, minha gente, eu juro pra vocês que eu não sei o que aconteceu. Eu tive um apagão mental. Eu tremia tanto, o ar-condicionado estava ligado. Eu sou um pouco intolerante a frio, porque eu tenho hipertireoide, só que o meu, ele não é daquela que mexe nos hormônios, mas no metabolismo. E aí aconteceu que eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa que eu comecei a tremer. Eu me tremia de frio. E eu ficava assim, meu Deus, e agora? E minha cabeça apagou. Eu lembro que eu só consegui fazer certo o mapa, o mapa não, é o modelo relacional de um banco de dados. Ali eu consegui desenhar direitinho, mas o restante, minha mente deu um branco e eu tenho uma mania de olhar para um ponto fixo para poder tentar lembrar. E quem disse que eu conseguia lembrar? E tipo assim, eu fiz na doida porque eu não conseguia mais pensar e eu tava muito nervosa. E aí, por que a história anterior faz parte? E aí eu saí falando, na hora que terminei o teste, que eu não sabia lógica de programação. Gente, se você me perguntar hoje, por que eu falei isso? Eu falei que eu estava estudando. E realmente, eu sempre estou estudando, estou procurando me aprimorar, porque a base de algoritmo ela é fundamental. Por mais que você aprenda linguagem, você tem que aprender a linguagem dentro da lógica, para entender tudo o que você tem que fazer e quando você tem que fazer as coisas. É dessa forma que eu aprendo e que eu quero aprender, porque só isso, a linguagem precisa de isso aqui é função, isso aqui não, eu preciso saber quando é que eu preciso usar aquilo, um caso de uso, né? E aí, eu tive uma crise de ansiedade, eu tava tendo uma crise de ansiedade, depois que passou esse episódio. Eu conversei com a minha psicóloga, eu falei pra ela, eu chorei, eu fiquei frustrada, porque sabe por que você chegar em casa, você sente, você se acaba de chorar, não porque você não sabia, mas porque você sabia e você não conseguiu fazer? Então foi exatamente isso, eu não consegui responder a prova, eu não consegui passar na prova, porque eu não sei ali o que é que foi a crise que me deu, que apagou tudo da minha cabeça. E quando eu fui conversar com a minha psicóloga, ela falou que era em relação à questão do TEP, que é o estresse pós-traumático complexo. Disparou o gatilho, e realmente foi isso que aconteceu, disparou o gatilho, então eu comecei a entrar na ansiedade, então o cérebro começa a ter ali, entrar num curto de luta ou fuga, e você se sente pressionado, você começa a se sentir pressionado, começa a se sentir com medo, e você não sabe se você vai ficar ali ou se você vai fugir daquele local, porque era a sensação exatamente que eu tinha, era muito estranho. Mas assim, eu cheguei em casa, eu desabei, eu comecei a chorar, então eu liguei para os meus amigos e aí eu disse que eu não tinha passado, que foi... Chega a me dar vontade de chorar, só de lembrar. Que eu tava me sentindo péssima, eu tava me sentindo uma inútil, digamos assim, porque eu sabia e ali na hora eu fiquei tão nervosa, eu comecei a falar coisa com coisa e comecei a ficar tão estressada e eu falei, eu sabia, inclusive um dos exercícios que tinha ali na prova para escrever o código, que tinha que escrever à mão, eu tinha feito no dia anterior e eu não entendi por que foi que aconteceu que eu não consegui fazer o código. E aí eu me senti muito frustrada comigo mesmo e tive que começar a lidar. E aí todo mundo, não, mas acontece e tal. Acontece, mas tudo depende da maneira como acontece. Então eu comecei a falar, agora eu preciso lidar com essa frustração, eu preciso entender o que é que está acontecendo comigo, eu preciso entender porque eu tive aquele comportamento ali, porque isso não pode se repetir de forma alguma. Então, eu voltei para a terapia, passei um bom tempo conversando com a minha psicóloga e a gente falando sobre isso, me abrindo com ela em relação aos meus medos e as minhas inseguranças. E
Eu passei um tempo bem frustrada, porque eu acabei mandando vários currículos e nenhum eu conseguia passar nem da fase inicial, não estava conseguindo fazer os testes de lógica, de tão impactada que eu fiquei. E aí eu fui ressignificar essa experiência e falei para mim mesmo que não tinha como ter sido diferente, porque eu não sabia que eu tinha aquele gatilho existente, que eu tinha aquela deficiência não de pensamento, mas eu não sabia que aquilo poderia ter um impacto tão grande em mim, e daquela forma não sabia que eu tinha gatilhos, que o burnout tinha me gerado gatilhos que ia resultar. Então, continuando, porque travou aqui, né? Eu não sabia que aquilo ia me resultar num estresse pós-traumático, e eu comecei a dar atenção para as fragilidades que eu tinha e que eu não conseguia lidar naquele momento, que é porque até então eu não sabia que elas existiam. E a gente ter cuidado com as experiências que a gente tem e aprender a ressignificar elas é extremamente importante, porque ela pode surgir num momento desse. Então, assim, talvez você tá aí também se sentindo frustrado e achando que você não vai conseguir passar em nenhuma seleção mais. Eu também tô nessa fase, eu tô desenvolvendo projetos pessoais, busco freelancers, mas eu tô buscando várias vagas, então estou mandando currículo direto, inclusive vou trazer alguns vídeos aqui também falando sobre vagas para a gente poder analisar. Estou desenvolvendo stacks também, que eu sei que é preciso, então meio que minha cabeça às vezes fica um pouco pressionada, porque tem muita coisa que eu já sei, tem coisas que eu não sei, que eu preciso aprender, tanto que lá a maior parte das vagas que me são sugeridas são vagas de pleno e sênior, que exigem conhecimento de certas ferramentas. Eu tenho conhecimento das ferramentas, mas eu não tenho a experiência, né? Eu não tenho a experiência, e com códigos mesmo, faz pouco tempo que eu tô aplicando com códigos, porque ferramentas eu tenho uma facilidade muito grande de trabalhar, de desenvolver ferramentas. Agora ali na escrita do código é que eu tô me desenvolvendo aos poucos. Então, assim, eu estou aprendendo Python para aprender sobre automações e sobre IA, então estou estudando o ABAP e o Java, Java Spring Boot, né, para sistemas robustos, sistemas mais complexos, porque por trás de qualquer linguagem você pega ali, tem sempre o Java ali, né, que tem um modelo aí que ele é construído em Java, e ele está por trás de toda a internet aí que você for pesquisar, você vai encontrar esse modelo, que agora eu não me lembro o nome dele. E aí foi uma das coisas que me deixou muito triste, muito exaustiva. Eu também estou construindo meus materiais de estudo, vou trazer aqui para vocês a melhor forma de você estudar também. Estou agora no segundo semestre também estou refazendo HTML, então assim, minha forma de estudar agora, eu estou dividindo entre alguns métodos que eu achei muito bacana, então dos porquês, né, perguntas e respostas, cards de perguntas e respostas, e também estou dentro do método de mapa mental, porque isso me ajuda a fazer essas associações. A gente tem uma coisa de sempre perguntar o porquê, então eu uso o método do 5W, 5W2H, que isso eu aprendi quando eu fazia logística, quando eu fiz a parte de administração, né? Então eu aprendi modelos de gerenciamento. E o 5-2-WH nada mais é do que um planejamento. É uma forma de você planejar em modo de execução, em modo de ação direta. Então é quando, como, por quê, para quem, por que você vai fazer aquilo. Então eu sempre uso esse método para poder criar todo o meu conteúdo. Tudo que eu vou fazer eu faço sempre baseado no 5W2H. Algumas coisas são dentro da matriz SWOT, e algumas coisas do modelo matriz e do Canvas, for You, que ele é um modelo desenvolvido para simplificar a gestão de processos dentro de uma empresa. Então é um pouco diferente do contexto de gestão de projetos de tecnologia. Eles têm uma diferença aí, porque já envolve o ciclo PCDA, já envolve também um outro modelo que agora eu esqueci o nome. Aí eu juntei esses modelos todos e criei um método chamado MASP. Eu chamo de MASP, que é o complemento dessas tecnologias, para você entender exatamente quando você precisa aplicar qualquer uma delas e você usar, né? Porque você consegue fazer ali o ciclo
de avaliação, de processo, e consegue fazer um ciclo de reavaliação. E essa foi a minha experiência com entrevista, gente. Eu tava tão nervosa para poder falar isso, porque assim, até um tempo atrás, tocar nesse assunto era motivo de choro para mim, porque a gente se sente debilitado, principalmente quando você estuda muito, você se dedica pra caramba. Então assim, eu fiz curso de programação, então pouco muito, mas eu desenvolvo ali dentro do JavaScript, o HTML, eu uso bem, né? Porque apesar de não ser uma linguagem de programação, mas é muito importante você saber todo o corpo, porque ele compõe a parte da web. Tenho noções de PHP, então tenho noções do Python, e agora estou aprendendo o Java com o ABAP. Então assim, isso para mim foi muito desanimador, me fez sentir a pior pessoa do mundo, a pessoa mais burra. Então nesse momento eu comecei a duvidar da minha capacidade. Fiz também curso da AWS e outras ferramentas. Então depois disso, isso foi uma grande lição para mim, porque ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu estava fazendo um teste não, eu estava construindo um projeto com algumas pessoas, e aí as pessoas desistiram do projeto, mas assim, eu consegui criar servidor, eu consegui fazer deploy, eu consegui fazer, não sei fazer containerização ainda, mas eu consegui movimentar ali toda a parte de banco de dados, no caso para criar um banco de dados ali, baixar as ferramentas que precisavam, fazer conexão dessas ferramentas, a conexão local, tentar jogar isso via web, ver ali os erros que estava dando e tentar sanar esses erros. Então isso foi um aprendizado muito grande para mim, que depois eu olhei assim, eu disse, cara, não é que eu não sabia, eu sabia, mas eu estava tão insegura ali, eu estava tão, me senti tão gatilhada naquele momento, porque eu não sei, e aí, quando eu conversei com a minha psicóloga, ela falou que talvez pudesse ser pelo fato que aquela foi a minha primeira entrevista depois que eu saí do emprego anterior, que eu tive essa experiência com burnout, e talvez por isso eu tenha tido esses gatilhos, e minha mente tenha dado, e eu tenha dado esse pequeno surto, que eu chamo de surto, né? Esse pequeno surto em relação a isso. Então, essa foi a minha experiência com a minha primeira entrevista. Eu tô aí correndo atrás de entrevistas, me candidatei na GUP, me candidatei no LinkedIn, estou me candidatando no Vagas, estou me candidatando ali pelos Jobs também, estou me candidatando por todos. Já fiz uma revisão todinha no meu LinkedIn para tirar todas as vagas, experiências anteriores, porque eu sei que não influencia, que não, na verdade não é nem bom você colocar, porque isso muda ali a sequência do algoritmo, né? E vou ficar falando sobre vagas, compartilhando com vocês a minha rotina de estudos, trazer aqui também a forma como é que eu faço, os meus modelos de card, meus modelos de... porque assim, a gente não precisa só aprender o código, a gente precisa aprender a base teórica, porque na nossa cabeça a gente tem uma coisa chamada auditivo, sinestésico e visual. A gente precisa ver para poder visualmente lembrar, mas a nossa memória auditiva e sinestésica, ela é muito alta. Então tudo que você faz lendo, ouvindo, ele tem uma fixação muito maior do que visão. A nossa audição, ela tem uma sensibilidade maior, tanto que ela está ligado à nossa fala, né? Impacta muito a questão da nossa fala. E aí eu vou trazer isso, vou trazer materiais também, como é que é a minha rotina, porque a minha rotina também é um pouco corrida, porque eu passo o dia estudando, mandando currículo, também estou desenvolvendo o meu projeto, ao mesmo tempo também eu tenho que estudar para a faculdade, fora que eu tenho a minha filha, também preciso cuidar dela, então... E aí, sim, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte, para tirar essa ideia da minha cabeça, sem ser essa parte de que eu fui lá, montei o servidor, fiz isso, fiz aquilo, eu baixei uma VPS, então fiz instalação da VPS, fiz tudo, ficou maravilhosa, ficou incrível, assim, depois eu olhei e nem eu acreditava que eu conseguia fazer aquilo ali. E aí eu peguei,
Fiz o curso da AWS, né? E aí eu fui fazer a prova da AWS e por uma da certificação. E por um erro meu que eu não prestei atenção na hora de marcar a opção da prova, ao invés de marcar português, eu marquei inglês. E eu não estudei nada da prova em inglês, então seria até mais difícil para mim poder fazer a prova da ProTicket em inglês. E aí eu fiz a prova, eu acertei eu acertei 560 pontos. Então eu considerei isso muito positivo, principalmente porque eu não tenho domínio no inglês. Eu só tenho a leitura, né? Não conheço tantas palavras, mas eu consigo ter um entendimento bom ali. E 560 para todo mundo que eu perguntei, que tem inglês fluente, disse que foi muito bom. Principalmente pelo fato de eu não ter estudado nada no inglês, ter feito a prova toda em português, tanto que na hora da prova foi engraçado, porque depois eu conto isso pra vocês, a instrutora, né, eu acho que ela achou que eu estava colando, porque ela me pediu pra mostrar o ambiente 2 vezes, porque também estava tendo uma festa aqui do lado de casa e estava um pouco de barulho também. E eu fiz uma prova totalmente em inglês, uma pessoa que não sabe falar inglês, até um pouco estranho isso, né? Mas enfim, essa foi a minha experiência sobre... Depois eu trago um vídeo contando essa história pra vocês, mas eu trago um vídeo depois falando sobre isso. E essa foi a minha experiência com a minha primeira vaga de programação, e estamos aí na luta, né? Tô procurando mais vaga. Depois vou trazer aqui pra vocês sobre a questão dos testes lógicos, que é bem bacana, eu gosto. Vou trazer alguns joguinhos também que você pode usar pra melhorar seu raciocínio. Isso dá certo, tá bom? Beijos, até a próxima. Tchau.